E vai começar agora mais um programa da rádio Canta que eu me escondo. Para quem você está olhando? O apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo, ele fala assim, olha aí para mim. Só que nós estamos vivendo em dias muito difíceis, é certo que é dias complicados, a qual muitas pessoas têm falhado. Quem será a pessoa que eu vou ter a referência para este tempo? Se você ler Miqueias, eu achei um texto interessante. Miqueias viveu numa época da apostasia, na época da idolatria. O povo de Israel tinha se corrompido, tinha se perdido. A justiça era só para aqueles que tinham dinheiro. O que dava mais era que recebia a justiça dos homens. E Miqueias estava nesse meio desse caos, dessa situação. Miqueias 7:7, ele diz, eu porém, ele se colocou na posição, eu porém, vou olhar somente para o Senhor. Eu vou olhar para o Senhor e eu vou esperar nele, porque eu sei que ele vai me responder. E nós estamos vivendo esse tempo que se a gente formos olhar para a circunstância ao nosso redor, no mundo que nós estamos vivendo de corrupção, de tanta maldade, de tanto desdém, de tantas coisas que a gente olha e fala, meu Deus, um ser humano fazendo isso com outro ser humano. Mas nós estamos em dias difíceis e não tem muitas pessoas a qual a gente possa se espelhar, possa olhar a sua vereda, o seu caminho e dizer assim, não, eu vou trilhar esse caminho porque esse caminho é justo. Está muito difícil de você ter uma referência humana, não é? Mas quando Miqueias não achou, olhou ao seu redor e não achou um justo, não achou em quem ele se espelhar, não achou uma pessoa na qual ele pudesse ter uma referência, ele olhou para os céus e disse que eu, porém, olharei para o Senhor. O pregador, com a sua muitíssima sabedoria, ele diz que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. Então quem lê a palavra do Senhor jamais se escandaliza. É claro que nós nos entristecemos, nós ficamos muito tristes quando vemos uma pessoa cair, quando vemos uma pessoa que era uma liderança, que era uma pessoa que era como se fosse uma referência para muita gente, para multidões, e de repente aquela pessoa sai totalmente da vontade de Deus, sai totalmente da direção de Deus, perde a graça de Deus, cai em ruína. Nos sentimos muito, dói o nosso coração. Porque o problema não é dele, o problema é nosso. Nós sofremos, não é? Com tudo isso. Mas Miqueias, ele recorreu quem? Já que não tem em quem olhar, já que não tem para quem olhar, se eu olho para a justiça, tá falha. Se eu olho para o espiritual, os líderes, os sacerdotes, os homens que deviam ser referência, se perderam. E tudo ao seu redor estava um caos. Miqueias falou assim, olha, aqui não tem mais para quem olhar como se referência, mas aí eu vou olhar para o Senhor. No dia da calamidade, no dia da angústia, no dia da noite escura, para onde você recorre? Como você recorre? E a quem você busca? Nós vemos que o salmista, no Salmo 77, ele teve esse dia de angústia, teve essa noite, que ele disse que de noite não conseguia dormir. Ele ficava pensando em seus pensamentos, ele ficava preocupado com as coisas que estavam acontecendo e não tinha solução. Só que o salmista, a princípio, ele para pensar. E assim conosco, com qualquer um ser humano, diante de uma catástrofe, diante de uma situação difícil, diante de uma enfermidade que não tem cura, diante de uma situação que você fala assim, mas como pode Deus permitir essas coisas acontecer com o ser humano? Como pode? Então vem as indagações, vem as perguntas. E geralmente quando nós estamos na noite, a noite se refere aqui tudo que não é bom, né? Momentos difíceis, quando já estamos numa situação
a qual não vemos saída, geralmente nós lembramos de Deus, mas sempre com uma pergunta de questionamento. Por que o Senhor permitiu isso? As pessoas, elas quando lembram de Deus em momentos difíceis, elas geralmente questionam Deus, perguntam onde está Deus, por que Deus permitiu isso, se existe Deus, por que isso está acontecendo. Então as pessoas, é natural, quando lembrar de Deus na situação difícil, a primeira coisa que elas querem fazer é questionar o porquê daquela situação. O salmista não foi diferente, ele questiona e fala assim: será que Deus acabou o seu amor, a sua misericórdia? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai se compadecer de mim? Será que Deus não vai se compadecer de nós? O salmista está indagando, está questionando, está pensando em seus pensamentos na madrugada. E o salmista, ele começa a interrogar Deus, ele começa a indagar Deus. De noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Quer dizer, primeiro veio, ele pensou e ali ele ficou meditando, só que o espírito dele esquadrinhou. É isso que nós precisamos ter, o equilíbrio para a noite, o equilíbrio para o dia mau. O desespero ele vem, o desespero ele chega, mas nós não podemos parar diante do desespero. Nós não podemos agir como o mundo age. Nós que temos conhecimento da palavra do Senhor, na hora da adversidade, na hora da tempestade, é claro que assusta, é claro que nos causa pavor, é claro, mas o salmista, primeiramente ele se indaga, ele fica esquadrinhando, ele fica pensando no seu coração, ele fala: esqueceu-se Deus da sua benignidade, esqueceu-se Deus da sua misericórdia, e ele começa ali, diante da sua dor, diante da do seu momento de tribulação, ele fica questionando, esquadrinhando em seu coração. Só que no Salmo 77, o salmista no verso 10 ele diz assim: esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei da destra do Altíssimo. Ele disse que diante daquela situação a qual ele estava vivendo, ele não ia ficar parado. O apóstolo Paulo, ele diz que nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Então, muitas das vezes na nossa vida, nós ficamos perplexos, porque é um de repente que chega. É uma notícia, é uma catástrofe, uma situação difícil que nos choca. Nós ficamos perplexos, mas não podemos parar diante disso. Porque o salmista, ele começa a indagar Deus: cadê a sua misericórdia? Será que o Senhor se esqueceu? Será que a bondade do Senhor acabou? Às vezes vem os dias maus, vem a situação contrária ao que nós tanto esperávamos ou desejávamos, e acontece uma situação adversa. Mas o salmista, primeiro ele fica perplexo. Ele fica ali indagando: será que Deus perdeu? Será que acabou a misericórdia de Deus? Será que o Senhor não vai se lembrar mais de nós? Só que aí ele fala assim: sabe uma coisa? Esquadrinhei no coração, agora vou deixar na memória, como diz em Jeremias. Ele fala assim: quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Então, por isso que eu fiz a pergunta no começo: aonde você está olhando? Para quem você está olhando? E como você reage diante da situação adversa? Você vai ficar se lamentando? O salmista, ele reconhece a sua enfermidade. Se a minha enfermidade é essa, quer dizer, eu estou passando mesmo por essa situação, eu estou passando por essa dificuldade, por esse momento difícil, mas ele dá um basta. Essa é a minha realidade, mas eu vou me lembrar da destra do Altíssimo no tempo da antiguidade. Vou me lembrar do Senhor, das coisas que Ele fez para mim, dos livramentos que Ele me deu, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do seu amor para comigo. Eu vou me lembrar do Senhor assim. Eu não vou ficar parado, perplexo diante da minha adversidade, diante dos meus problemas. Eu não vou ficar questionando Deus.
É fato que eu estou passando por esse momento. É fato que essa é a minha situação. O salmista está se declarando. É fato, é de verdade. Eu estou passando por esse momento, mas eu vou me lembrar das maravilhas que o Senhor fez. Eu não vou aceitar. Eu posso até passar por essa situação, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou me lembrar só daquilo que pode me trazer esperança. Porque tem gente, irmão, que diante da adversidade, ela só sabe se lamentar. Ela não faz mais outra coisa a não ser se lamentar, não vai resolver. Eu não estou dizendo que você tem que fechar os olhos e dizer que você não está passando por nada. Não é verdade, é mentira. Eu estou passando por uma dor, estou sentindo dor, está doendo, minha alma, meu espírito está entristecido, está abatido. Mas eu não vou me deixar abater. Como o apóstolo Paulo, ele fala assim, nós estamos perplexos, mas não vamos parar. Não vamos desanimar. Então é essa palavra que eu trago para você neste dia. Levanta a cabeça. Olha para a destra do Altíssimo. Olha para as bondades do Senhor. Tudo que Ele fez. Você pode até dizer, Senhor, eu estou passando por isso. Essa é a minha situação. Mas eu vou olhar para Ti. Mas eu vou esperar em Ti, como disse Miqueias. Miqueias disse, eu porém esperarei no Senhor. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Então que você nesse dia possa esperar no Senhor. Em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa dor, em meio a todo esse caos. Você não tem referência mais, você não sabe para quem mais olhar. Olhe para Jesus. Ele é perfeito, o autor e consumador da nossa fé. Que você possa guardar essa palavra. O salmista, ele na adversidade, primeira instância, ele fica perplexo, ele quer questionar Deus. Será que Deus perdeu? Será que Deus acabou a misericórdia de Deus? Será que Deus não está mais vendo isso? É a primeira fase. Quando vem uma situação difícil, é a primeira fase que nós passamos. Meu Deus, não é? Mas aí a gente para e diz, não posso estar passando por tudo isso. Mas o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é bom. Eu vou me lembrar quando Ele me livrou da cova do leão. Eu vou me lembrar quando Ele me fez saltar aquelas muralhas. Eu vou me lembrar quando Ele abriu aquela porta. Eu vou me lembrar quando o Senhor resgatou o meu filho. Eu vou me lembrar quando o Senhor fez isso. E você vai trazendo à memória tudo o que o Senhor fez por você. Isso que você está passando não é nada. Porque no piscar de olho Ele pode mudar a sua história. No piscar de olho o Senhor pode mudar a sua história. E se Ele não mudar? Confia no Senhor. Porque o Senhor já fez tudo por nós. Tudo que nós ganhamos nessa vida, um bem maior nós já temos, que é a nossa salvação. Que é a nossa esperança, que ela vive e reina para todo sempre. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nós temos a mais nessa vida, a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é as demais coisas. Esse é o nosso problema. Nós estamos pegando as demais coisas e colocando acima da justiça de Deus. Estamos colocando acima das coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tudo, irmão, que acontece na nossa vida, depois que a gente busca o Senhor e a sua justiça, que é acrescentado, as demais coisas, irmãos, o que vinha é lucro. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Fica com essa palavra.